Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, é mais um tempo, que Deus aí nos concede para nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o seu santo nome. E nós temos a imensa alegria, de estarmos aqui nessa manhã para falar mais um pouquinho do nosso Deus, para falar mais um pouquinho do seu grande amor, aleluia, desse amor é tão grande, que ele foi capaz de entregar o seu próprio filho, por amor de mim, por amor de você. Nosso Deus, ele, aleluia, nos ama tanto, meu amado irmão, que proporcionou, aleluia, a mim e a você. Ele se entregou em meu lugar, ele se entregou em teu lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós a tivéssemos em abundância. Amém? Então, nosso Deus, ele é tremendo, nosso Deus, ele é capaz de muito, aleluia, para me ver feliz, para te ver feliz, para que nós possamos, aleluia, ter o melhor, aleluia, nessa terra. Foi ali na cruz do Calvário que ele derramou o seu sangue puro e carmesim, para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, para que nós tivéssemos vida em abundância. E nós temos que agradecer ao nosso Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda há de fazer. E nós vamos agradecer nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu louvo, engrandeço, eu magnifico, eu digo ao meu Deus que ele verdadeiramente é a propiciação, pelos nossos pecados. Ele é tudo, aleluia, em todos, e nós só temos a agradecer a ele pelas suas benesses, pelo seu grande amor, pelo seu favor, por tudo que ele tem feito, Nós o agradecemos, nós nos colocamos diante dele nessa manhã como, aleluia, glórias a Deus, como pó e cinza, para que ele venha fazer infinitamente mais, aleluia, sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos ser aí exemplos de vida, exemplos a ser seguido, e que Deus esteja sempre aí nos instruindo, que Deus esteja sempre fazendo, aleluia, muito mais, aleluia, na minha vida e na sua vida, para que nós possamos chegar aí à plena estatura de Cristo, amém? Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Vamos então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é mais um momento, é mais um instante, ó Deus, que nós temos a alegria, aleluia, da tua salvação, é mais um momento, é mais um instante, ó Deus, que nós o adoramos, aleluia, nós o magnificamos. Nós dizemos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor é, aleluia, verdadeiramente mais do que tudo que temos pedido, do que tudo que temos pensado. Nós o adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui a tua boa mão, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na minha vida e na vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos. Então, Pai amado, Pai querido, nos fortalece. Aleluia, pega nas nossas mãos, ó Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor Deus, não deixe com que nós venhamos, ó Pai, nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor Deus, mas que nós possamos, ó Pai, objetivar, ó Pai, no alvo, Senhor Deus, assim como diz, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está a mim reservada, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então que nós possamos estar aí trilhando os caminhos, aleluia, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos observar, aleluia, a sua lei, os seus mandamentos, que possamos em nome de Jesus Cristo fazer jus de tudo aquilo que ele fez por mim, tudo aquilo que ele fez por você. Que nós possamos encontrar nele, aleluia, a sua mão forte, para que nós possamos continuar prosseguindo, aleluia, nesse caminho tão abençoado que ele tem para com a minha vida, para com a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí te abençoando, operando, maravilhosamente na sua vida, maravilhosamente na vida de todos os seus. Que Deus esteja entrando aí com as providências necessárias, as quais a amada irmã tem aí, aleluia, clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, tem colocado diante dele. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja assim um dia maravilhosíssimo na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido aí maravilhoso para conosco. Amém? Quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos. Amém? Cada novo dia é uma dádiva especial para você ser feliz. Receba, sorria, acredite. O dom da felicidade está dentro do seu coração. Que Deus esteja aí o abençoando poderosamente na data desse dia, operando de um modo assim sobrenatural, que possamos ver a glória de Deus a cada momento, a cada instante, que o Senhor esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 13 de dezembro, dia do pedreiro. Aleluia, glórias a Deus. Então, como eu sou pedreiro, parabéns para mim, que Deus esteja abençoando também todos os outros pedreiros, que têm sido aí os construtores de sonhos, que têm aí verdadeiramente edificado, aleluia, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a cada um dos pedreiros, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Darcília Maria César, que Deus esteja aí trazendo sobre ti aí o bálsamo de Gileade, renovando as suas forças, abençoando a senhora, abençoando a sua família, derramando muito, muito mais do Espírito Santo do nosso Deus nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja aí te guardando com as suas mãos potentes, amém? Glórias a Deus. Então, o dia do pedreiro é comemorado anualmente dia 13 de dezembro no Brasil. A data homenageada, aleluia, a data homenageia, a profissão de um dos operários mais antigos da história da humanidade. O pedreiro é o responsável por ajudar a construir prédios públicos ou privados, utilizando técnicas de construir, aleluia, através dos revestimentos com argamassa, alvenaria e demais derivados da pedra. O pedreiro, como o próprio nome sugere, trabalha como manipulação de materiais feitos, aleluia, de pedra ou tijolo. Em homenagem aos pedreiros que ajudam a construir a cidade, aleluia, de Brasília, a capital Brasília, em apenas 41 meses, em 1961, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, mandou erguer um monumento que fizesse, aleluia, todos lembrarem da grande importância desta profissão para o desenvolvimento do país. Amém? Então, bênção de Deus, que Deus esteja aí operando, aleluia, na vida de cada um dos pedreiros, que Deus esteja aí dando força, trabalhando na saúde, porque trabalhar de pedreiro dá uma dor na coluna terrível, Então, a gente precisa sempre aí das mãos do nosso Deus, que Deus esteja aí, aleluia, nos favorecendo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção e do seu sobrenatural, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Noemi Souza, já vi ela aí na live, curtindo aí, que Deus esteja te abençoando, aleluia, em nome de Jesus Cristo. O nosso, aleluia, glórias a Deus, o nosso amado irmão Fernando Lopes, ele está deixando aqui também a sua mensagem. Ele diz assim: parabéns, com honra ao mérito, Deus abençoe rica e abundantemente esta empreitada, amém?
Oh Deus de Israel, muito obrigado ao nosso professor Fernando Lopes, amém? Nós já estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável por esse trabalho. Texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. É a reflexão, a testemunha fiel. Amém? Glórias a Deus. Hoje, dia 13/12/2022, os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade 123 são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Neste domingo especialmente nós estaremos fazendo às 9 horas da manhã e nós estaremos reunidos aqui para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenho deixado o meu link aí do YouTube para que os amados irmãos estejam aí visitando. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí curtindo, né? Assistindo os vídeos, deixando seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que forem sendo colocados. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho, como se diz assim, sido assim muito abençoado com essas cartas de Apocalipse, que tem sido aí uma bênção, né? E eu vou continuar numa pegada aí muito boa e quero convidar a amada igreja, né, os amados irmãos, para estarem junto conosco, para que Deus esteja aí operando, né, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. E eu creio que Deus tem aí, aleluia, a primazia de tudo que nós estamos fazendo. Eu creio que vai ser muito bom para a minha vida e para a tua vida. Então, a terceira carta direcionada, né? Eu coloquei aqui endereçada ao Apocalipse, a igreja de Pérgamo, a um anjo da igreja de Pérgamo. Então, a terceira carta do Apocalipse é endereçada ao anjo da igreja de Pérgamo. Amém? Nós vamos estudar esta igreja hoje. E no capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 17, diz assim: a terceira carta do Apocalipse, e ao anjo, versículo 12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele, aleluia, que tem espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei, aleluia, eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual
ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, é um texto assim, abençoadíssimo, é um texto assim, bastante rico. Eu me interesso muito, aleluia, por essas coisas, e eu, assim, tenho uma curiosidade enorme, isso está dentro do meu coração. Eu fico assim nessa busca incessante, e eu preciso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, estar buscando isso para a minha vida. Eu creio também que os amados irmãos, aleluia, aleluia, precisa, né, buscar, aleluia, tudo isso também, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Noemi Souza está dizendo aí que é para orar pelo esposo dela que está fazendo aniversário hoje, né? O Luciano, amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando, ó Pai, a vida, Senhor Deus, do irmão Luciano, Pai, esteja derramando sobre ele, Senhor Deus, das tuas porções, que o Senhor esteja, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, a vida dele com o teu Espírito Santo, ó Pai, dando, Senhor Deus, sempre novidade de vidas, Pai, também longevidade, que ele venha, Senhor Deus, ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, concede a ele saúde, ó Pai, aleluia, felicidades, ó Pai, que possa proporcionar, Senhor Deus, aleluia, alegria dentro do seu lar, a sua esposa e a sua família, que seja sempre uma bênção para a honra e glória do teu nome, amém e amém, amém. Deus abençoe o nosso amado irmão Luciano, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, eu quero falar, antes de tudo, conforme está escrito aí em Apocalipse 12, 13, que fala a respeito da fiel testemunha, e essa fiel testemunha é Antipas. Então, quero trazer a respeito, aleluia, desse Senhor. Quem foi ele? O que ele fez na igreja? O que, aleluia, fizeram com ele a respeito de tudo o que aconteceu? Diz assim: um anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bem, pouco se sabe sobre esse mártir. Provavelmente ele foi pastor da igreja cristã em Pérgamo, em um período em que as lutas eram intensificadas e que ainda havia pureza de espírito no coração da igreja local. Antipas foi contemporâneo dos apóstolos que o tinham posto à frente da igreja nessa cidade, na cidade de Pérgamo. É bem provável que Antipas de Pérgamo foi discípulo do apóstolo João durante o reinado de Nero, 54-68. Nesse tempo, devido à perseguição dos cristãos, todos aqueles, aleluia, que se opunham a oferecer sacrifício aos deuses viviam sob ameaça, aleluia, de exílio ou execução por ordem do imperador. Então, aleluia, ser cristão, aleluia, nessa época, meus amados irmãos, era prova de fogo. Ser cristão verdadeiramente tinha que ser aquele cristão fervoroso, aquele cristão, aleluia, que desafiava a sua própria vida. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, aleluia, objetivar tudo aquilo que o Senhor ele tem falado ao meu coração, ao teu coração. Por causa de quê, meu amado irmão? Porque nós estamos vivendo, amados irmãos, uma época que não precisamos ser desafiados. Muitas vezes, amados irmãos, nós concordamos com tudo que tem sido colocado diante dos nossos olhos e muitas vezes, amados irmãos, correr ou ir ou estar, aleluia, tomando direção na contramão, muitas vezes as pessoas nos tiram como otário, nos tiram como mané. E na realidade, amados irmãos, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi na contramão desse mundo. E muitos não acreditaram, até os seus próprios discípulos, na hora da sua morte,
Muitos não acreditaram no que verdadeiramente ele fez. E a gente vê, conforme nós trouxemos aí, antes de nós começarmos o Apocalipse, nós estamos falando de Cleopas, que ele e o seu amigo, dois dos discípulos, no caminho de Emaús, estavam subindo, estavam conversando entre si e disseram assim: nós pensávamos que este era o Messias, e hoje já faz 3 dias. E a gente viu que tudo que nós acreditamos foi de água abaixo. Nós acreditamos em vão. E Jesus, no meio deles, fala: honestos de coração. Não crê no que as Escrituras diz, não crê que está escrito que ele tinha que padecer e depois ele ressuscitaria. E aí aquilo ardia o coração deles. Eles o reconheceram no partir do pão. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus, ele está repartindo o pão. Jesus, ele está fazendo toda a diferença na minha vida aqui e agora, na tua vida. Mas nós temos que entender, amados irmãos, que nós temos, aleluia, que correr na contramão desse mundo. Muitas vezes, amados irmãos, as coisas estão, aleluia, cada vez pior, mas nós nos adaptamos à cultura que está sendo idealizada nos dias atuais, a cultura que está sendo forjada nos dias atuais, e nós estamos nos adaptando a ela. Nós não nos adaptamos às Sagradas Escrituras, mas a cultura, aleluia, vigente dos dias atuais, nós estamos nos adaptando. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando Jesus fala assim, olha, a verdade é sempre a verdade. Ele diz assim, a respeito dessa verdade, se ensina ou não. O que passar disso é procedência maligna. A gente tem que ter verdadeiramente a nossa opinião formada diante daquele que vive e reina para todo sempre. E muitas vezes nós mudamos a nossa opinião de acordo com os interesses pessoais no que está sendo dito naquele exato momento, mas nós devemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar sendo estabelecido e firmados nessa rocha que é Cristo, amém? Então, os historiadores, eles contam que na época da perseguição de Domiciano, isso mesmo, aleluia, já sendo de idade avançada, o santo bispo, aleluia, foi levado à prisão. Está falando de Antipas. O santo bispo Antipas foi levado à prisão pelos pagãos por negar-se a oferecer sacrifício aos ídolos. O santo homem foi então arrastado diante dos governadores que havia antes tentado persuadi-lo a renegar a sua fé em Cristo, dizendo que a adoração aos ídolos era mais antiga, portanto, mais respeitável do que aquela nova religião pregada por pescadores e gente humilde. Antipas respondeu, aleluia, lembrando a história de Caim, que embora tenha sido antepassado da humanidade, era, no entanto, abominável e desprezível por ter assassinado seu irmão. Que mesmo as crenças dos helênicos, também muito antiga, não era menos desprezível para que, aleluia, recebessem a revelação da plenitude da verdade dos últimos tempos. Ao ouvir essas palavras, o governador e os pagãos encheram-se, aleluia, de ódio e jogaram-no numa fornalha ardente. De lá, Antipas elevou, aleluia, uma fervorosa oração ao Senhor, dando graças por sofrer por seu amor e testemunhar assim que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Assim entregou a sua alma nos braços do Senhor e seu corpo foi sepultado na igreja em Pérgamo. Amém? Alguns escritores dizem que Antipas foi preso e, quando liberado devido à sua firmeza na fé, começou a professar a palavra, aleluia, e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecer sacrifício, o que provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos
que exigiram que, aleluia, parasse de pregar sobre Jesus e oferecesse sacrifício aos deuses ancestrais. Devido à sua relutância em atender às suas exigências, Antipas foi capturado, levado, aleluia, para o templo, aleluia, de Ártemis, onde foi lançado dentro de um touro ardente, um touro, aleluia, de bronze vermelho, onde usualmente ocorria o sacrifício segundo a tradição, aleluia. Um mártir fez uma oração a Deus, implorando, aleluia, a sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos. À noite, os cristãos levaram seu corpo, intocado pelas chamas, para a cidade onde foi enterrado. Que exemplo para os cristãos de hoje! Será que Jesus pode encontrar tamanha fidelidade à igreja moderna? O verdadeiro cristão deve ser colocado com firmeza contra as intensas, aleluia, pressões e tentações da sociedade. Seguindo o exemplo de Antipas, devemos ser fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até a morte. Amém? Então nós devemos nos colocar diante, aleluia, desse Senhor que tudo pode. Então, aqui eu quero trazer agora a respeito do que diz essa carta que foi. Eu falei sobre o mártir. Agora eu quero falar sobre a carta, aleluia, que foi endereçada à igreja de Pérgamo. Então, a terceira carta do Apocalipse escrita à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava localizada na Ásia Menor. A igreja de Pérgamo também foi conhecida por estar entre as igrejas cristãs, aleluia, citadas no Apocalipse, que receberam as cartas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia do Império Romano. Isso significa que Pérgamo era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem equipada e templos dedicados a vários deuses do mundo greco-romano. Inclusive ali havia um templo a César. Este era o cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida. Amém? Glórias a Deus. Não há qualquer informação específica sobre como foi fundada a igreja de Pérgamo. O que de fato se sabe é que o apóstolo Paulo foi um missionário muito ativo naquela região. A Bíblia diz que durante a terceira viagem missionária, aleluia, de Paulo, o evangelho foi pregado em toda a Ásia. Então existe a possibilidade de o próprio apóstolo ter iniciado a comunidade cristã em Pérgamo. Ou talvez alguém que foi convertido durante a sua viagem missionária. A carta à igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo traz no início a saudação, uma autodesignação de Jesus Cristo que diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Como nas outras cartas direcionadas às igrejas do Apocalipse, essa autodesignação de Cristo tem a ver com o conteúdo geral da carta, que em sua sequência mostra que Cristo fará guerra contra algumas pessoas que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho naquela comunidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Depois da autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Pérgamo traz um elogio seguido, de uma repreensão e uma promessa final aos vencedores. O conteúdo de todas essas ações da carta à igreja de Pérgamo está em harmonia com o ambiente que cercava a igreja e com seus acontecimentos internos. Deus, aleluia, é fiel e Ele está conosco nessa manhã. A igreja de Pérgamo é o trono, aleluia, de Satanás. A igreja de Pérgamo foi elogiada por Cristo.
por sua fidelidade, mesmo diante de grande oposição e perseguição. A igreja, aleluia, a carta diz que a igreja de Pérgamo ficava bem no local onde estava o trono de Satanás. Apocalipse capítulo, aleluia, 2, versículo 13. Pérgamo tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era referência no mundo antigo. Asclépio, o deus da cura, simbolizado pela figura da serpente, também era atualmente cultuado em Pérgamo. Mas Pérgamo também era um centro de adoração ao imperador. Naquela cidade, o imperador romano era louvado e recebia cultos em sua homenagem. Todos os habitantes da cidade eram convidados a proclamar César é Senhor. Tudo isso explica porque ali era o trono de Satanás. Evidentemente, esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos em Pérgamo. Eles eram duramente perseguidos ao não admitirem aos festivais, ao não aderirem aos festivais religiosos da cidade. Os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e econômica da cidade, pois a economia estava muito ligada à religião. Além disso, ao não reconhecer César como um deus, os cristãos se tornavam alvos de uma perigosa repreensão que poderia lhe custar a liberdade e até a vida. A própria carta da igreja de Pérgamo cita um cristão chamado Antipas, que foi martirizado naquela cidade. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Inclusive, há uma antiga tradição que diz que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de metal. A repreensão à igreja de Pérgamo. Depois de ter elogiado a igreja de Pérgamo por sua fidelidade, num cenário de perseguição, o Senhor Jesus Cristo repreendeu a mesma igreja por causa de seus descuidos com a doutrina e com a disciplina. Ali, a doutrina de Balaão estava encontrando simpatizantes. Assim, aleluia, diz a palavra do Senhor. Nos dias do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano para, aleluia, conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus. Em Números capítulo 22, 25 está a referência. Então parece que de forma semelhante na igreja de Pérgamo, havia pessoas que estavam participando das festas imorais da cidade, como se isso não fosse um problema para a vida prática cristã, aleluia, daquela comunidade. O que eu quero dizer com tudo isso, amados irmãos, o que o Senhor tem falado a respeito dessa doutrina de Balaão, muitos de nós, nos dias atuais, nós temos, amados irmãos, ainda, aleluia, também feito conforme os cristãos da igreja de Pérgamo. Nós precisamos, amados irmãos, valorizar aquilo que Deus tem dado a nós. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós não temos valorizado essa obra que Deus tem feito. Nós precisamos valorizar. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos arrumado uma brecha para fazer conforme está escrito aqui, porque estamos nos simpatizando com essa doutrina de Balaão, e não é a vontade de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Cláudio Jorge, que Deus te abençoe, seja bem-vindo aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, nos dias está escrito aí, nos dias do Testamento, do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano para conduzir Israel à imoralidade e desobediência contra Deus. Então parece de forma semelhante, a igreja de Pérgamo, havia algumas pessoas que estavam participando dessas festas imorais da cidade, como se isso fosse um problema, aleluia, a vida prática cristã daquela comunidade. O que eu quero dizer aos amados irmãos é que nós devemos, amados, aleluia, agendar
Nós temos que ter a agenda de Deus. A agenda de Deus é muito mais importante para a minha vida do que a agenda social. E muitas vezes a agenda social, meu amado irmão, ela está sendo mais importante do que a agenda de Deus. O que você está falando? O que o Senhor está falando, pastor Carlos? O que eu estou dizendo é que muitas vezes, amados irmãos, a agenda de Deus está aí colocando o culto no domingo. Aí fala, tem um aniversário de uma prima, de um primo, e eu tenho que deixar esse domingo, o dia para a igreja, para ir para a festa de um primo, de uma prima. Quem é mais importante é Deus na tua vida. Independente do que você venha falar, e tem sempre igreja, tem sempre aniversário também. Depois que terminar o culto é 2 horinhas. Depois que terminar o culto, vai para a festa do aniversário. Nós precisamos entender a agenda de Deus tem que ser sempre mais importante na minha vida e na tua vida. Amém? Então, talvez essas pessoas, aleluia, que podiam frequentar os festivais pagãos com seus cultos aos ídolos, desde que tivesse dentro de si a certeza de que o ídolo não significava nada. No final, essas pessoas propagavam a doutrina dos nicolaítas, que basicamente eram pessoas comprometidas com o mundo. O que mais tem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias atuais é pessoas comprometidas com o mundo. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, mudar. Aleluia. Nós devemos ter caráter. É isso que está faltando para a igreja atual, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes o mundo, aleluia, ele está sendo mais cultuado do que o nosso Deus. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar, aleluia, a nossa vida diante do altar e largar o mundo de lado. É isso que nós precisamos fazer. Então diz o Senhor Jesus, ele exortou a igreja de Pérgamo a se arrepender e a se disciplinar, aleluia, seus membros faltosos. Caso contrário, o próprio Cristo iria pelejar com a espada da sua boca contra aqueles que permanecessem na prática mundana. Já imaginou tal coisa, amados irmãos? A gente tem alertado, a gente tem falado e muitas vezes fala assim, em vez de pregar um evangelho aí genuíno, um evangelho que seja aí puro, fica colocando ameaças. Então tá aí o que Jesus Cristo está falando. Ele está dizendo assim, então o Senhor Jesus Cristo exortou a igreja de Pérgamo a se arrepender e disciplinar os seus membros faltosos. Caso contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo iria pelejar contra, aleluia, aqueles com a espada da sua boca, contra aqueles que permanecessem na prática mundana. Quem está falando é o amém, quem está falando é o princípio, é aquele que é o fim, aquele que é tudo em todos, aquele que é todas as coisas, aquele que o salmista diz, do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Quem está falando é Ele, o Senhor Jesus Cristo. A promessa à igreja de Pérgamo. Por fim, a carta à igreja de Pérgamo termina com a maravilhosa promessa. Cristo promete dar ao vencedor do maná escondido, bem como uma pedrinha branca com um novo nome escrito sobre ela, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A Bíblia explica que o próprio Cristo é um maná que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 31 ao 35. Esta é a referência. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, aleluia, Divonete, seja bem-vinda no nosso meio. Que Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, está dizendo, parece haver um contraste aqui. Aqueles crentes que rejeitassem os banquetes dos ídolos poderiam se alimentar do próprio Senhor Jesus Cristo e viver sempre, aleluia, com Ele. Sim, Cristo é um maná que alimenta a sua igreja. Então o que ele está trazendo esse contraste? Muitos, aleluia, deixava a igreja, as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que deixava a sua igreja para se alimentar do mundo. Agora
Está dizendo, aquele que vencer, aleluia, aquele que estiver afim, aquele que, aleluia, verdadeiramente permanecer fiel, tem promessa. Está dizendo que o próprio Cristo é um maná que desce do céu, que vai alimentar a sua igreja, e ainda dará um novo nome. A respeito da pedrinha branca, amados irmãos, que traz, aleluia, sobre ela um novo nome. Há diferentes interpretações. Alguns pensam que se trata de uma simbologia que representa um brilhante, aleluia, de entrada para a celebração, aleluia, na bem-aventurança eterna. E que o novo nome é uma mensagem pessoal de Cristo ao vencedor. Nos jogos antigos, muitas vezes, o atleta vencedor recebia uma pedra branca que garantia a sua entrada na cerimônia de entrega de prêmios. Outros acreditam que a pedra branca representada, aleluia, o prêmio crente, aleluia, que recebe, assim como as 12 tribos de Israel, eram representadas por 12 pedras que ficavam, aleluia, nas vestes do sumo sacerdote. Está em Êxodo, capítulo 28, versículo 15 ao 21. Nesse caso, a pedra branca, aleluia, é como símbolo a purificação e justificação e santificação. Já com relação ao novo nome escrito sobre a pedrinha branca, os estudiosos que adotam esse tipo de interpretação também divergem de opinião. Alguns pensam que o novo nome indica a pessoa que o recebe e tem a ver com o seu nome, aleluia, e o seu novo caráter transformado e com sua nova relação com Cristo. Outros, por sua vez, acreditam que o novo nome é o nome de Cristo, que indica, aleluia, indica que o vencedor pertence a ele. Seja como for, a carta de Pérgamo mostra a importância da fidelidade ao Senhor, mostra o compromisso, aleluia, com a doutrina, com o zelo pela pureza do evangelho e também as maravilhosas bênçãos da salvação, aleluia, que os crentes desfrutarão, aleluia, de forma ainda mais plena na eternidade. Amém? Glórias a Deus. Que bênção, meu amado irmão, que coisa maravilhosa. Nós precisamos nos alimentar, aleluia, desse maná escondido. Nós precisamos, aleluia, nos alimentar, aleluia, desse fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos alimentar, aleluia, dessa doutrina maravilhosa do nosso Deus. Aleluia, nós precisamos aí, aleluia, verdadeiramente mergulhar nesses rios de água viva para que possamos ser purificados, transformados pela glória de Deus. Amém? Então é muito bom, aleluia, nós sabermos muito mais da palavra do Senhor, a respeito do que Ele tem nos informado, a respeito do que Ele tem nos dado, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco e tem sido verdadeiramente uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amanhã nós estaremos juntos novamente com a quarta carta escrita aí pelo apóstolo João, aleluia, e ditada, né, pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estaremos novamente falando do poder sobrenatural dessas cartas enviadas ao Apocalipse em nome de Jesus Cristo às igrejas. Amém? Então foi muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Às 19 horas nós temos o culto aí, o culto da família, quando nós estaremos juntos novamente. Que o Espírito Santo esteja te abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente, derramando das suas bênçãos, derramando do seu sobrenatural, que nós possamos receber de Deus aí verdadeiramente esse vínculo da paz, que possamos ser uma bênção nas suas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. O Senhor tem nos ensinado, ó Pai, e nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa força, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem, Senhor, pego, Senhor, nas nossas mãos. Oh Deus de Israel, continua, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aleluia, de cada um de nós instrumentos diante do Senhor, ó Pai, esteja,
Senhor, nos forjando, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, com o teu querer, com o teu efetuar, Pai, e que nós possamos, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, tenha aí uma boa terça-feira, que verdadeiramente o Senhor seja escudo e fortaleza da tua vida, que Ele venha te livrar de acidentes, incidentes, raios, tempestades, de todo o mal, aleluia, que venham afligir, que o Senhor seja aí verdadeiramente a tua proteção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba aí o abração do pastor Carlos, que você esteja se sentindo abraçado aí, acarinhado, amém? Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Deus abençoe, fica na paz